Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía em cortinas densas sobre a cidade, mergulhando as ruas num cinza triste e monótono. Num pequeno apartamento apertado, iluminado por uma lâmpada que mal tremeluzia, uma jovem empregada negra, Clara Johnson, tremia da cabeça aos pés. Com as mãos agarradas ao pano úmido que acabará de usar para limpar o chão de parquete, ouviu o baque surdo dos saltos de um homem descendo as escadas. Naquele exato momento, a porta do apartamento se abriu de repente, revelando Alexander Whitman, um bilionário conhecido por seu império hoteleiro e temperamento implacável. Ele estava encharcado até os ossos, o casaco preto colado ao corpo, e seu olhar penetrante percorreu o cômodo com uma intensidade quase dolorosa. Clara, em pânico, deu um passo hesitante para a frente e levantou as mãos. Por favor, não saia, não agora. Ela sussurrou com a voz embargada pelo medo. Alexandre franziu a testa, surpreso com aquele apelo inesperado. Por que uma simples criada trêmula como ela ousaria implorar para que ele ficasse? E, no entanto, algo em seu tom de voz, em seu olhar, na angústia palpável que emanava de cada gesto de Clara, fez o homem mais poderoso da cidade hesitar. Quando estava prestes a responder, seus olhos se detiveram em um detalhe que o paralisou: um pequeno caderno, meio escondido sob uma pilha de trapos, com anotações rabiscadas às pressas e desenhos misteriosos, algo que Clara jamais deveria ter deixado à vista de um cliente, principalmente não de um bilionário. O que Alexander Whitman estava prestes a descobrir não só destruiria sua noite, mas tudo o que ele pensava saber sobre as pessoas ao seu redor, o mundo e sobre si mesmo. E Clara, a simples criada que ele pensava conhecer, revelaria um segredo tão incrível que o deixaria sem palavras. Alexander Whitman permaneceu imóvel, com os olhos fixos no caderno que Clara tentará esconder. A chuva ainda batia com força nas janelas, como se acompanhasse as batidas aceleradas do seu coração. Ele se ajoelhou levemente e abriu o caderno, folheando as páginas cobertas de anotações e desenhos estranhos. Clara, tremendo, sentia cada segundo pesar sobre seus ombros. Ela sabia que aquele caderno, o que ele continha, não deveria ser visto por um homem como Alexander. Mas antes que ela pudesse intervir, ele murmurou em voz baixa, quase incrédula. Você fez isso? Clara baixou a cabeça, incapaz de responder. Os desenhos mostravam planos complexos, diagramas de invenções que nenhuma empresa ousaria conceber e anotações detalhando experimentos científicos de ponta. Seus olhos brilhavam com uma paixão que poucos tinham o privilégio de presenciar. Alexander percebeu subitamente que aquela simples criada não era o que aparentava. Agora ele via a extensão de sua inteligência, coragem e criatividade. Sentiu uma estranha mistura de admiração e arrependimento, porque nunca havia dedicado tempo para conhecê-la melhor. Clara, recuperando o fôlego aos poucos, finalmente ousou falar. Eu só não queria que ninguém soubesse, nem você, nem alguém como você. Alexander fechou o caderno lentamente e olhou para ela. Seu semblante, geralmente impassível, agora demonstrava surpresa e incredulidade. Clara, você é incrível. Por que você escondeu tudo isso de mim? As palavras saíram antes que ela pudesse impedi-las. Porque eu sabia que ninguém jamais acreditaria que uma pobre empregada fosse capaz disso. Um silêncio pesado se instalou, quebrado apenas pelo som da chuva. Pela primeira vez em muito tempo, Alexander não pensou em seu império, nem em seu poder, nem em seu dinheiro. Tudo que ele via era Clara, e a verdade que ela tinha em mãos mudaria sua vida para sempre. Naquela noite, um bilionário encharcado descobriu que o mundo era muito mais complexo do que ele imaginava, e que pessoas que pensamos conhecer podem esconder segredos capazes de mudar tudo. Após alguns instantes de silêncio, Alexander colocou o caderno sobre a mesa e inclinou-se na direção de Clara. A chuva continuava a bater forte nas janelas, mas lá dentro, uma nova tensão se instalara. Clara, eu quero entender. Tudo isso, essas anotações, essas invenções, você fez tudo isso? Perguntou ele, com a voz misturando espanto e admiração. Clara baixou a cabeça, nervosa. Sabia que revelar seu segredo era perigoso. O que ela escondia não era apenas sua inteligência, mas algo muito mais precioso, uma descoberta capaz de mudar vidas e atrair pessoas com mais intenções. Sim, eu venho trabalhando nisso há anos. Ninguém deveria saber, nem mesmo meus colegas. Ela murmurou. Alexander franziu a testa. Ele percebeu que aquilo não era apenas um caderno. Cada página revelava um projeto revolucionário na área da tecnologia médica. Esquemas para o tratamento de doenças raras e para a melhoria da vida de pessoas com deficiência. Um arrepio percorreu sua espinha.
Clara, aquela jovem que ele inicialmente vira apenas uma criada, agora guardava um segredo incompreensível. E ele sabia que precisava agir rápido para protegê-la. Clara, você não pode guardar isso sozinha. Você precisa de ajuda, e eu posso te ajudar, disse Alexander resolutamente. Clara deu um passo para trás, assustada. Eu não quero você envolvido. Você é um bilionário. Eu sou apenas. Mas Alexandre, comovido pela sinceridade e coragem de Clara, sorriu gentilmente. Não, Clara. Posso ser bilionário, mas o dinheiro não é o que importa agora. É o que você pode fazer pelo mundo. E eu não quero que ninguém tire essa oportunidade de você. Naquele exato momento, o som de passos rápidos ecoou pelo corredor. Clara deu um pulo. Alexander se levantou de um salto e colocou uma mão protetora em seu ombro. Fique aqui. Vou ver quem é. Mas ao abrir a porta, não viu ninguém. Em vez disso, no chão, o envelope preto o aguardava com uma única palavra inscrita: nunca revele este segredo. Alexander sentiu o coração acelerar. Alguém sabia. Alguém estivera observando Clara o tempo todo. E agora estava claro que o encontro deles não fora por acaso. O bilionário compreendeu que naquela noite, seus destinos haviam mudado para sempre. E que o que estavam prestes a descobrir juntos chocaria o mundo inteiro. A chuva torrencial nunca parecerá tão opressiva. Clara ainda tremia, mas desta vez não era apenas o medo do bilionário que a paralisava, era a realidade de uma ameaça invisível pairando sobre ela. Alexander Whitman apertava o envelope preto nas mãos. Quase podia sentir o nervosismo de Clara vibrando pelo cômodo. As palavras escritas no papel eram simples, mas arrepiantes. Nunca revele esse segredo. Clara, alguém está te observando há muito tempo. E agora eles sabem que descobrimos seu trabalho, disse Alexander, com voz grave. Clara recuou em pânico. Mas quem? Por quê? Eu não machuquei ninguém. Eu só queria. Sua voz falhou. Alexandre a interrompeu gentilmente. Ninguém ataca um gênio por acidente. O que você criou é revolucionário. E algumas pessoas não querem que o mundo descubra isso. Antes que pudessem pensar em mais alguma coisa, o som de vidro quebrando ecoou. Alexander agarrou a mão de Clara e a puxou para trás do sofá. Uma figura escura entrou sorrateiramente na entrada, rápida e silenciosamente. Clara sentiu o coração parar. Ela jamais imaginara que um dia, seu segredo, cuidadosamente guardado por anos, a exporia a um perigo real. Fique atrás de mim, sussurrou Alexander. Ele pegou um abajur e, num lampejo de coragem instintiva, brandiu-o contra o intruso. Mas antes que pudesse reagir, a figura desapareceu tão rápido quanto aparecerá. Clara deu um suspiro de espanto, com as mãos tremendo. O que vamos fazer? Alexandre olhou para ela atentamente. Precisamos proteger seu segredo, mas acima de tudo, precisamos proteger você. Ninguém pode saber o que você possui. Ainda não. Não até encontrarmos uma maneira de garantir sua segurança. Ele pegou o celular e começou a digitar freneticamente, contatando pessoas de confiança em sua rede de contatos. Clara, ainda em choque, percebeu pela primeira vez que o homem mais poderoso da cidade acabará de se tornar seu aliado. Não posso ficar aqui, murmurou Clara. Alexander assentiu com a cabeça. Exatamente. Vamos embora. O que você criou é mais importante do que qualquer coisa, e algumas pessoas estão dispostas a tudo para obtê-lo. Precisamos partir agora, e nos preparar para o retorno deles. Enquanto se afastavam do apartamento sob a chuva, Clara sentiu uma estranha mistura de medo e excitação. Ela compreendeu que sua vida havia mudado para sempre. E que naquela noite, o mundo que conhecia fora substituído por um jogo perigoso onde inteligência e coragem eram as únicas armas para a sobrevivência. Clara e Alexander saíram do apartamento na chuva, suas silhuetas desaparecendo na noite como duas sombras determinadas. Alexander havia alugado uma suíte em um hotel discreto, um lugar onde ninguém pensaria em procurá-los. Mesmo assim, o perigo ainda o sondava, invisível e implacável. Clara fechou o caderno que estava em seu colo, respirando devagar. Eu nunca acreditei que alguém como você realmente me ajudaria, ela sussurrou. Alexandre olhou para ela com seriedade. Clara, o que você criou não é apenas inteligente. É revolucionário. E eu nunca vou deixar que alguém como eles tire essa oportunidade de você. De repente, uma notificação no celular de Alexander fez com que ambos se assustassem. Uma mensagem anônima acabará de chegar. Você não pode se esconder para sempre. Seu segredo será nosso amanhã à noite. A tensão aumentou um pouco. Alexander sorriu, mas friamente. Eles acham que podem nos intimidar, mas ainda não sabem que eu conheço o mundo melhor do que eles e que temos uma vantagem que eles não previram.
Clara franziu a testa. Que vantagem! Alexandre se levantou decidido. Você, seu gênio, e o fato de que vamos superá-los. No dia seguinte, Alexander convidou vários cientistas e investidores de sua confiança sob o pretexto de uma reunião secreta. Clara, trêmula mas corajosa, apresentou suas descobertas com clareza e paixão. Os convidados ficaram estupefatos. O que ela havia criado era uma tecnologia capaz de salvar milhares de vidas, além de tudo o que eles haviam imaginado. Enquanto os inimigos de Clara, à espreita nas sombras, pensavam que poderiam roubar seus segredos, Alexander acionou um sofisticado sistema de segurança. Agentes particulares monitoravam cada movimento suspeito. No instante em que tentaram entrar na sala, foram detidos abruptamente e expostos diante de todos. Clara, comovida e chocada, olhou para Alexander. Você me protegeu, e... Alexandre sorriu gentilmente. Não, Clara, você se protegeu. Eu apenas me certifiquei de que o mundo finalmente visse seu gênio. Os inimigos foram neutralizados, o segredo de Clara estava agora em boas mãos e sua vida havia mudado drasticamente. De uma simples empregada doméstica, ela se tornou uma inventora renomada, admirada e protegida. Ao cair da noite sobre a cidade, Alexander e Clara estavam lado a lado, observando as luzes cintilantes. O que haviam vivido os transformará para sempre. E Clara sabia que dali em diante nada nem ninguém a impediria de brilhar.